Então, pessoal, hoje, como uma atividade extra da jornada de saúde mental, o Luiz Miguel, que é nosso acadêmico aqui do 5º período de Educação Física, ele vai nos brindar com algumas informações muito importantes acerca desse sentimento de luto que o paciente tem quando contrai a Covid, não é? E aí ele vai nos dar algumas dicas valiosas da importância do exercício físico. E, enfim, vamos aproveitar. É uma atividade extra. O Luiz Miguel, ele veio muito prontamente, muito voluntariamente, com toda a boa vontade do mundo, para nos ajudar a entender um pouco a importância do exercício físico, porque saúde mental, hein, Luiz? O que você acha? Saúde mental é composta do que, no teu entendimento? No meu entendimento, é multifatorial, ou seja, claro, a saúde mental ela é determinada principalmente, claro, pela autoestima, só que a gente sabe que o que determina a autoestima são vários fatores que, vamos dizer assim, rodeiam o indivíduo. Tanto quanto, né, quando a gente fala principalmente do aspecto mental, mas principalmente o físico é um fator determinante, porque vamos dizer assim, quando as coisas acontecem na nossa vida, a maneira com que nós nos contrapomos ou agimos perante essas situações é o que determina. E se você não está bem fisicamente, por mais que você comande o teu corpo para realizar determinada tarefa em específico, ela não vai ter condições, vamos dizer assim, morfológicas de executar determinada tarefa. Então, na minha concepção, é multifatorial. Isso mesmo. Hoje se fala muito, né, que a questão multifatorial, como você chama, ela acaba determinando muitas questões relacionadas ao fator biopsicossocial, né? Então, muitas vezes as pessoas têm uma boa atividade física, uma boa alimentação, têm um tempo para si, têm uma vida social interessante, mas de repente não está bem financeiramente. Tá? Então a gente pode dizer que ele pode adoecer nos outros campos, porque a falta de dinheiro, por exemplo, agora com o Covid, muitas pessoas perderam o emprego. Então muitas pessoas não têm mais como pagar uma academia, um personal, e aí elas acabam indo fazer exercício por conta própria, ou às vezes nem vão, né? Então, eu acho que esse é um fator, como você falou, ele é multifatorial, mas o fator financeiro também é determinante para que tanto a saúde mental, psíquica e social, ela continue a fazer esse conjunto de fatores essenciais para a saúde global do indivíduo. E você tem visto muito pessoas nesse sentido, Luiz? Professor, com certeza. E eu vejo em relação ao que o professor acabou de falar, eu vejo da seguinte forma, que assim como o professor, né, comentou e concordou, a gente entrou em um consenso de que, né, vamos dizer assim, a saúde mental ela é multifatorial, só que ela é multifatorial em relação ao seguinte, que nem o professor mencionou em relação ao financeiro e tal, e existem mais alguns pilares que é bom nós sustentarmos aqui, porque daí fica mais, vamos dizer assim, mais tangível de nós estarmos pensando e entrando em raciocínio. Que na minha concepção, eu concordo plenamente com o que o professor falou em relação ao financeiro, mas também entra um fator familiar, que o que acontece? Se a tua família não está bem, você pode ter muito dinheiro, pode estar com o físico bem e eventualmente você, no teu subconsciente, ali a forma como que você vai estar, vamos dizer assim, se contrapondo, assim como eu havia falado anteriormente, as coisas que acontecem na tua vida, você vai estar, vamos dizer assim, realizando tarefas, não necessariamente da melhor forma que você estaria fazendo se esses pilares que o professor mencionou, né, e eu complementei com o familiar, ele não estiver bem consolidado. Então, o que acontece? Claro que tem indivíduos que o que acontece quando eles estão com um desses pilares, vamos dizer assim, mais enfraquecidos em virtude de coisas diversas ou coisas que acontecem na vida do ser humano, né? Quando o indivíduo ele corre uma grande perda, ele tem, né, vamos dizer assim, duas escolhas que elas meio que são inerentes ao ser humano, né? Que é ou escolher tentar superar e, claro, ele passar por esse processo de luto, que é bem importante a gente frisar, né? Como a jornada da saúde mental, ela frisa bastante, né, em relação a isso, que é um tema que será abrangentemente discutido hoje, mas o indivíduo ele pode escolher ou se resignar a esse problema
ou, vamos dizer assim, atuar de forma pronta e ativamente em relação a ele, superar e eventualmente se tornar melhor. Mas isso é uma característica que a gente sabe hoje em dia, que com estudos científicos, que existe um fator fisiológico que é herdado nos genes do indivíduo, dele ser, vamos dizer assim, mais... claro que existem alguns fatores que permeiam isso também, mas vamos dizer assim, mais extrovertido, mais ativo, mais proativo em realizar tarefas, conversar com pessoas, se relacionar. E o oposto também é verdade. Só que é uma parcela apenas que é, vamos dizer assim, derivada assim nos genes. O resto é a atitude do indivíduo mesmo. Então, acredito que... Não, né? É ambiental, é adquirido, não é genético, é adquirido. Essa é uma grande briga da psicologia, sabe, Luiz? Que o que é mais forte, né? O que é genético ou o que é adquirido? Agora vamos pensar, você é um sujeito magro, né? Você estava agora há pouco aqui na sala, você é um rapaz magrinho, tem um corpo assim legal, é de educação física, então também cuida, né? Tem cuidado, né? É o teu marketing, não é? Então, mas vamos pensar assim, vamos pensar na genética de alguém que nasceu de pais obesos, foi criado com alimentação super calórica, ganhou peso muito cedo, já na infância, na adolescência não conseguiu, mesmo com estirão, não conseguiu perder esse peso e se tornou um adulto jovem da tua idade, aí, né, em torno aí dos 20, mais ou menos, obeso, muito acima do peso. Se ele não tiver, e aí vem as dicas que você vai dar pra gente, né, também, se ele não tiver uma proatividade de procurar exercício físico, nem que seja jogando bola com os amigos, fazendo caminhada, dando volta na quadra onde mora, ele provavelmente vai cair num sedentarismo que vai aumentar o peso dele, vai trazer doenças precoces e a idade biológica dele vai triplicar em relação à idade cronológica. Daí, por exemplo, você tem 20, né? Eu tenho 21, professor. 21. Imagine que se você, hoje, o teu IMC deve ser 22, assim, olhando para você, magrinho, assim, deve ser em torno de 22, 23, o teu IMC. Ou seja, dentro do limite saudabilíssimo. Aí, de repente, um rapaz da tua idade, né, que teve toda essa história, que era um fator genético, mas o ambiente proporcionou que ele mantivesse esse peso e ganhasse mais peso. Ele chega na tua idade com uma idade biológica, ou seja, a idade do potencial de vida dele, de mais de 50. Porque ele tem dor no joelho para subir uma escada, ele tem dor nas costas quando ele fica muito tempo sentado, tudo isso pelo excesso de peso. Então, além dos fatores que nós estamos relacionando, da atualidade do indivíduo, eu acho que a genética acaba sendo essa marca que a gente traz e que ela vai se desenvolver se o ambiente propiciar. Né? Perfeito. Uhum. Mas, enfim, né? Então, a live sobre essas dicas, eu gostaria muito que você passasse, então, a nos falar um pouco dessa tua pesquisa, né, dessa tua prática. Afinal, você já está em estágio, você já tem práticas, né, com esse pessoal. Não sei qual a tua experiência, se você teve pessoas que sentiram esse luto por um corpo que era ativo, proativo antes da Covid e após a Covid, esse luto se cristalizou nas deficiências adquiridas, na falta de mobilidade, enfim. Palavra sua. Beleza, não, show de bola, perfeito, concordo plenamente com o que o professor falou e linkando de certa forma com o que o professor acabou de falar de forma, né, esplêndida e tal, o que acontece, por exemplo, quando a gente fala assim da morfologia do organismo do indivíduo, principalmente quando ele, ao entrar em contato com o vírus, ou seja, por meio de, enfim, convívio, eventualmente a gente vai entrar em contato. E principalmente após ele ser responsivo a esse vírus, o que acaba acontecendo de maneira quase que imediata no organismo dele? A gente sabe que o vírus, né, que o Covid-19, ele tende a perpassar pelo ar, ou seja, o primeiro contato que ele vai ter com o nosso organismo vai ser por meio das vias aéreas e por consequência nos pulmões, mais especificamente nos bronquíolos, que é o local que, vamos dizer assim, ele acaba permeando com o vírus. E isso faz com que, após o contato, se o indivíduo for responsivo, ele acaba desenvolvendo uma inflamação que, em virtude do nosso organismo, ele está meio que se contrapondo a esse vírus, tentando, né, de certa forma, vamos dizer assim, criar anticorpos e
tentar destruir esse vírus. Enfim, só que o que acontece? Essa inflamação, por mais que ela seja, vamos dizer assim, de certa forma, altamente eficiente, momentaneamente para o indivíduo é o que causa a incapacidade, vamos dizer assim, do sistema cardiorrespiratório de manter a eficiência do trabalho que ele teoricamente já estava mantendo. Principalmente quando é um indivíduo que é fisicamente ativo, ele tende a sofrer mais esses danos, vamos dizer assim, mais perceptíveis, porque ele, a princípio, ele tem um sistema cardiorrespiratório mais desenvolvido, tem uma massa muscular que é condizente ao que ele realiza de trabalho, tanto em relação ao trabalho que ele faz no dia a dia, quanto em relação à atividade física. E isso faz com que ele, por meio dessa massa muscular, ele tenha também uma capacidade de resistência. Resistência que eu digo não em relação a correr maratona e tal, mas uma capacidade, vamos dizer assim, do organismo dele de captar, transportar por meio do sangue e utilizar nos músculos, nos órgãos, nos tecidos em específico que ele acaba utilizando no dia a dia. Só que o que acontece, retornando ao que eu falei dos bronquíolos lá, quando o indivíduo ocasiona essa inflamação, vamos imaginar que os bronquíolos são tubos, para quem não é da área e tal, enfim, não tem, até aqui é mais de cunho informativo para nós estarmos direcionando aí a galera que quer voltar à atividade física, mas está com um pouco de medo, ou fica com receio, ou são muitas informações que acabam se contrapondo e a galera não sabe por que lado retornar ou por que lado começar, se você é um indivíduo que não fazia atividade física. Mas o que acontece? O bronquíolo, vamos entender como se fosse um canudinho. O que acontece? Esse canudinho, ele serve para, por meio, vamos dizer assim, da inspiração, fazer com que o ar, mais especificamente o oxigênio, ele seja transportado aos alvéolos, que é nos alvéolos, vamos entender como algumas bexigas, que teoricamente é para ser, vamos dizer assim, preenchidas com oxigênio, e por meio desse preenchimento, dessa saturação de oxigênio, esse oxigênio vamos dizer assim, ele tende a ser perpassado para o sangue por meio da difusão respiratória, que isso não vem ao caso no tema de hoje. Só que o que acontece? Quando o bronquíolo ele tende a inflamar, vamos imaginar que esse aqui é o canal do bronquíolo. Quando essa inflamação ela ocorre, principalmente quando o indivíduo é responsivo ao vírus, ela acaba gerando um bloqueio parcial vamos dizer assim, desse cano. E esse bloqueio parcial, a gente sabe que quando a gente diminui uma área de secção, pode ser de qualquer área em específico, ela tende a aumentar a pressão. Isso é fisiologia básica. Só que o que acontece? Essa pressão aumentada faz com que o indivíduo, se a gente pegar ele antes de, vamos dizer assim, entrar em contato e entrar naquela inflamação, ele, quando faz uma inspiração em repouso, teoricamente ele desloca 500 ml de ar da atmosfera para os pulmões. Quando ele está com essa inflamação, a tendência, em geral, é que o indivíduo desloque 40% a 50%, ou seja, menos de 250 ml de ar. E a gente sabe que o ar, apenas, vamos dizer assim, arredondando, 19,6% de oxigênio. Então a capacidade dele de captar oxigênio diminui muito. E isso faz com que, eventualmente, ele entre em um estado letárgico em que atividades que ele normalmente fazia tranquilão, fazia de boa, ele tende a sentir muito cansaço. Por quê? Porque o organismo entende que, por conta dessa, vamos dizer assim, baixa capacidade de captar o oxigênio, o nosso sistema cardiovascular ele tenta compensar aumentando a frequência cardíaca. Então, por isso que o indivíduo fica ofegante muito rápido. Qualquer coisinha ele está muito ofegante, por conta dessa inflamação, e principalmente essa inflamação faz com que nos alvéolos, que eram para ser saturados de ar, ele, vamos dizer assim, ele satura parcialmente de água, em virtude da inflamação. E isso prejudica muito naquele período de 2 semanas, que é aquele ápice da dor, que ele fica de cama, que ele não consegue se mexer muito, que ele fica extremamente exausto, fadiga extrema, isso em virtude justamente desses fatores, vamos dizer assim, bioquímicos do organismo dele, que a gente sabe que perduram por no máximo 14 dias em geral, A gente sabe que em média um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas enfim. E o que acontece quando, após o indivíduo, vamos dizer assim, vencer esse vírus? Por que o indivíduo continua cansado? Porque a gente entra em um consenso, não, o indivíduo venceu o vírus. Por que ele continua naquela fadiga extrema? Por que ele continua não conseguindo realizar as atividades que antes daquele vírus ele conseguia fazer? Por conta de uma coisa que é explicada pela lei do uso e desuso. Ou seja, se você, em virtude, vamos dizer assim, que você era um indivíduo ativo, do nada você para de fazer atividade física, você fica 2 semanas de cama.
quando principalmente você tem, vamos dizer assim, um pouco de massa muscular, acima do que seria o mínimo para sobrevivência, historicamente falando, a tendência é que você perca muito essa massa muscular, porque acontece, se a gente for pegar assim, historicamente falando, o músculo em si, da forma com que a gente utiliza hoje em dia e tal, para a saúde e tal, que a gente sabe que faz muito bem, historicamente falando, ele não é vantajoso quando a gente fala por conta da sobrevivência para o nosso organismo, porque ele demanda principalmente, vamos dizer assim, estimulação constante, nutrientes específicos, uma hidratação que seja relativamente adequada para a atividade que o indivíduo está exercendo e principalmente o sono. Se o indivíduo ele parou de principalmente estimular o músculo, a tendência é que esse músculo ele seja, vamos dizer assim, oxidado em aminoácidos, e esses aminoácidos são utilizados em outras reações bioquímicas, fisiológicas no organismo do indivíduo. Então, a primeira oportunidade que o nosso corpo tem de mandar músculo fora para virar energia, ele manda, sem pensar duas vezes. Só que daí a gente tem que pensar o seguinte, pô, eu perdi massa muscular, mas o que isso tem a ver com, pô, eu não consigo nem lavar uma louça que eu já estou ofegante, eu vou dar um trotezinho, eu já estou ofegante, eu não consigo nem voltar à atividade física, Luiz. Só que o que acontece? Agora falando um pouquinho sobre biologia molecular. Quando a gente diminui a área de secção transversa, que seria a massa muscular que o indivíduo ele eventualmente desenvolveu com o tempo, nós perdemos principalmente a organela que é a miofibrila, que é aquela organela responsável pela contração muscular, só que a gente sabe que na miofibrila, vamos imaginar que minha mão é miofibrila, nós temos dispostas em série outra organela que se chama mitocôndria, que é responsável pela, vamos dizer assim, ressíntese da energia, porque assim, ó, se você tem nutriente, se você tem, manda muito oxigênio, se você tem a quantidade de sangue injetado boa, se você tem uma quantidade baixa de oxigênio, se você não tem essas mitocôndrias para, vamos dizer assim, a mitocôndria é como se fosse a estação energética da célula. Então ela, por meio da oxidação dos substratos energéticos, que seriam gordura, proteína e a glicose, que seria o carboidrato, por meio dessa oxidação, ela realiza a ressíntese de uma nova energia. Então é como se eu tivesse um bebedouro em que eu ligo ele e ele cai de gotinha em gotinha. E quando eu tenho mitocôndria, eu tenho, vamos dizer assim, um reservatório de, sei lá, 10 milhões de litros d'água. E quando eu perco essa quantidade de mitocôndrias que circundam a miofibrila, eu tenho, vamos dizer assim, a cada gota que cai, eu consigo, vamos dizer assim, colocar meia gota. Então vai chegar em um momento muito próximo que você vai fadigar muito rápido. Então é por conta disso que o indivíduo pós o Covid, ele continua em um estado um tanto quanto letárgico, por conta dessa diminuição das organelas, principalmente da miofibrila e da mitocôndria. Porque acontece, o que a galera acaba acreditando, isso eu entendo perfeitamente, que quando ela fica 2 semanas parada, a tendência é que ela acredite que o coração ficou fraco, que os pulmões ficaram fracos, e a gente sabe que se o indivíduo ele não desenvolveu, vamos dizer assim, nenhuma sequela em virtude do Covid, que a maioria das pessoas não desenvolve, que é só esse fator da diminuição dessas organelas em específico, a tendência é que o indivíduo acredite que ele perdeu funções do coração e dos pulmões. Só que não é. O coração ele não para de bater desde que você nasceu. Ele parou de bater no máximo um milésimo de segundo, talvez quando você está no auge do sono lá e ele dá uma palpitação leve. Mas não tem como um músculo que trabalhou a vida inteira ser fraco. Claro que existem casos específicos, mas em geral não tem como. E daí o que acontece? O coração ele consegue mandar, vamos dizer assim, sangue, e os pulmões eles conseguem saturar esse sangue de oxigênio. Só que acontece, se você diminui a capacidade de utilizar o oxigênio, não adianta você mandar muito. É a mesma coisa que eu querer tomar muita água e eu estou tomando com um copo. Se eu quero tomar muita água, eu pegar uma mangueira de um bombeiro e achar que eu vou conseguir tomar, só que minha capacidade de tomar água não aumentou. Não adianta nada eu pegar uma torneira lá de um carro de bombeiro, que isso não vai me ajudar em tomar água. Eu tenho que melhorar a capacidade de tomar água. Eu tenho que aumentar o tamanho do meu copo, e não necessariamente a água que vem por meio de vamos dizer assim, a energia externa, sabe como? Sim. Deixa eu ver se eu entendi então, Luiz. Então, o que faz com que as pessoas fiquem ofegantes quando passam pelo Covid é que tem essa questão molecular, celular, de que nós perdemos a capacidade de sintetizar mais energia a partir do oxigênio. Perfeito. Exatamente. Agora, que é o que acho que todo mundo quer saber, não é? Como que a gente recupera essa capacidade de sintetizar mais energia a partir do oxigênio? Porque
quando a gente entende que, por exemplo, se a pessoa está saturando hoje 60 de oxigenação no sangue, ela já é entubada, certo? Aí ela pode ficar lá, sei lá, 10 dias de intubação e tal. E aí a gente vai pensar o seguinte, poxa, em 10 dias o sujeito ficou saturando muito baixo, minimamente para sobreviver, lutando contra um vírus. Ali ele não tem consciência de nada disso, ele está entubado, está inconsciente. Tá. Daí ele passou por essa fase pior, ficou 10 dias, saiu da intubação, ficou lá só nessa, como é que chama? Esqueci a sigla, mas quando é para a pressão positiva do oxigênio, né, que são aqueles aparelhos, que é o respirador, que não é a intubação, que é fora da intubação, mas ele está ainda tendo que ter essa entrada positiva, né, de força positiva do oxigênio para poder manter aquela falta de ar que ele sente pós a intubação. Ele ainda não está de alta. Aí ele ficou mais, sei lá, 5 dias lá nessa pressão positiva do oxigênio e saiu de alta. O que ele vai ter que fazer e quanto tempo, pela tua experiência trabalhando com essas pessoas, quanto tempo ele vai conseguir recuperar a sua capacidade respiratória plena, certo? Porque, por exemplo, eu, Maurício, se eu vou fazer uma caminhada com o meu personal e tal, chega uma hora lá que ele dá uma acelerada e eu começo a fazer exercício aeróbico na caminhada. Eu começo... Beleza, mas eu não tive Covid, graças a Deus. Agora, o sujeito que sai de alta, ele não consegue fazer esse trabalho aeróbico como a gente, ou seja, ele não consegue sintetizar energia muscular a partir do oxigênio. O que é que ele precisa fazer? A gente sabe que tem as bolinhas, o exercício lá das bolinhas, que assopra e as bolinhas só. Mas o que mais que você acha que seria legal o pessoal entender um pouco, até para quem está trabalhando em hospital, até para quem está assistindo e tem pessoas na família que já passaram pelo Covid, quais são essas dicas que você vai nos dar? Professor, perfeito que você falou. Nossa, um raciocínio ótimo. E justamente para eu linkar, né, com a pergunta que o professor me fez em relação a qual a sequência, vamos dizer assim, a sequência ótima para o indivíduo ele não precisar ter medo, para ele começar a fazer atividade física, gerar resultado, ele não se arriscar, não ter perigo dele acabar, vamos dizer assim, se prejudicando, tentando se ajudar. O que acontece? Como eu falei, né, da miofibrila e da mitocôndria, a gente sabe que o que determina a quantidade de capacidade de ressintetizar energia, que seria de criar mais energia, vamos dizer assim, que fica um termo mais pedagógico, é a capacidade principalmente de você ter a miofibrila para ter as mitocôndrias. Porque acontece, se você tem pouca, vamos dizer assim, pouco músculo, miofibrila é músculo, vamos dizer assim, em termos simples. Se você tem pouco músculo, pouco capacidade de contrátil, você não vai ter mitocôndria, ou seja, você não vai ter capacidade de utilizar o oxigênio. E isso em virtude do quê? Exatamente do que eu acabei falando anteriormente, porque lembra que eu falei que a mitocôndria ela é disposta em série no músculo, assim, vamos dizer assim? Se você não tem músculo, não tem premissa para que você consiga criar mitocôndria. Então, é uma coisa que eu consigo observar claramente no dia a dia na academia, lá na Olympus Fitness Center que eu trabalho, lá na World's Gym, que principalmente como eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de poder estruturar um treinamento juntamente com um profissional capacitado, que seria a Larissa lá da Olympus, que me deram todo esse suporte, me passaram esse conhecimento também, que seria basicamente o seguinte: como que a gente então, como que nós criaríamos as premissas adequadas para que o indivíduo ele tivesse o maior resultado eficiente e sem perigo? Que ele inicialmente, se possível, né, se ele tivesse condições, vamos dizer assim, financeiras para isso, o ideal era que ele começasse com a musculação, porque a musculação é o que exigiria menos vamos dizer assim, da capacidade dele de utilizar oxigênio, porque não ia aumentar tanto a frequência cardíaca, iniciar com pesos bem leves, somente com a barra, fazer exercício bem feitinho, para trabalhar o sistema nervoso, também coordenação motora, ele retorna, vamos dizer assim, a capacidade, porque assim, quando ele faz a musculação, o que é interessante é o seguinte, que ele, claro, ele aumenta o músculo e tal, e isso já cria a premissa para ele aumentar a resistência e ele sair daquele estágio letárgico de fadiga. Só que o que é o mais interessante?
é que por meio assim da musculação ele consegue trabalhar melhor o sistema nervoso, e o sistema nervoso ele consegue, vamos dizer assim, ser mais econômico. Então, ao invés de você só criar capacidade de, vamos dizer assim, criar mais energia, você também diminui o gasto, entende? Então isso é perfeito. Eu observo claramente que indivíduos que seguiram, né, exatamente esse protocolo que eu estou falando, deu muito certo, não teve perigo nenhum. 2 a 3 semanas já estavam muito melhor. Claro que não estavam 100% ainda, mas estavam muito melhor, fazendo as coisas como eles já faziam antes, sendo muito mais ativos, sem reclamação, tipo de cansaço, sem fadiga. E a gente sempre pedindo feedback do aluno, a gente consegue ter, vamos dizer assim, uma capacidade de feedback muito boa, assim, bem refinada, sabe? E por conta desse sistema nervoso refinado, já aproveito linkando com essa palavra que eu utilizei, você diminui o gasto. Então você diminuindo o gasto, criando um pouquinho mais de músculo. A partir daí, 2 semaninhas fazendo musculação, peso pequeno, sempre com um profissional capacitado, se possível. Senão a gente sabe que realmente é complicado, o estado que a gente está financeiro não é dos melhores, mas se possível fazer uma atividade física que pode ser em casa, não precisa ser na academia, fazer os abdominais, só para estimular, porque acontece, você criou essa massa muscular, diminuiu o gasto de energia, vamos dizer assim, por unidade de tempo, que seria, né, o gasto calórico. O que acontece? Você cria esses premissas, obviamente, e a partir daí você trabalha um músculo, que é o músculo, vamos dizer assim, é o único músculo, se a gente pegar assim, fisiologicamente falando, necessário à vida, que é o diafragma. O que acontece? Ele é responsável pela inspiração, que quando você, vamos dizer assim, você inspira, o diafragma ele contrai, ele sai de côncavo para, vamos dizer assim, reto, ele força o conteúdo abdominal para baixo e expande a caixa torácica. A gente sabe que o diafragma, por conta daquelas 2 semanas que você acabou ficando parado e tal, ele perdeu capacidade contrátil, porque ele é um músculo também. E por isso que o indivíduo ele vai caminhar um pouquinho, já começa a dar pontada, assim, ele fica com medo de os pulmões, de seu coração, só que é o diafragma que está fraco. Daí ele entra em, vamos dizer assim, acidez, ele arde bastante, porque ele tem pouca capacidade de criar energia, e isso faz com que ele entre em fadiga muito rápido, porque ele gasta mais do que ele tem. Daí o nosso organismo, ele sempre quer estar em homeostase, né? A homeostase é o equilíbrio do organismo. Ele sempre quer recuperar esse equilíbrio. Então, quando você perturbou o equilíbrio, você entra em fadiga extrema, porque ele inibe a tua ação de forma involuntária, sabe bom? E isso, né, agora retornando ao que eu falei da musculação, fez a musculação de 2 a 3 semanas, claro que é relativo, mas essa sequência didático-pedagógica, vamos dizer assim, ela é muito boa quando a gente fala assim para a progressão segura do indivíduo. Ele fez a musculação, trabalhou, vamos dizer assim, criou mais músculo, trabalhou o sistema nervoso, refinou a capacidade de... Porque, vamos dizer assim, por que na verdade ele gasta menos energia? Porque quando, por exemplo, você está caminhando, está dando um trote, o sistema nervoso ele é responsável por contrair músculos que são responsáveis pelo trabalho e, melhor ainda, relaxar os que não são responsáveis. Porque acontece, quando o indivíduo ele retorna, assim, estava 2 semanas parado e daí ele levanta e quer dar uma corrida. Ele contrai tudo e daí todos os músculos gastam mais energia e daí ele fadiga mais rápido, entende? Então o sistema nervoso refinado ele faz esse, vamos dizer assim, essa regulação de contrair o que tem que contrair e relaxar o que tem que relaxar. E daí a partir dessas 3 semanas, ele entrando com uma caminhada leve, por quê? Por que a caminhada não antes? Porque se ele começar com a caminhada antes, primeiro que ele não vai ter massa muscular, ele vai ativar muito as articulações, a tendência é que o impacto vá para as articulações. E em virtude disso, ele não aumenta a massa muscular, não melhora a resistência, porque ele não tem a premissa que seria a miofibrila, que é a massa muscular, para criar mais mitocôndrias, e... o melhor de tudo é que ele gasta, melhor de tudo não, mas o que acontece sim que é interessante a gente estar observando, é que ele gasta muita energia e, vamos dizer assim, fadiga muito rápido, porque o sistema nervoso dele ainda estava, vamos dizer assim, dormindo, ele estava parado 2 semanas, e não está refinado, sabe como? Daí o indivíduo entra com essa caminhada, 2 a 3 semanas de caminhada, o indivíduo está 100% de novo, a pessoa ela retorna ao que ela era antes, 100%. Que bom. Então, Luiz, eu acho que a receita não é muito nova, né? A receita é uma receita que sempre fez bem, não é? Então, eu acredito que esses exercícios moderados, eu acredito também na questão que se a pessoa não pode ir para a academia, ela fazer o exercício até com o próprio peso do corpo, né? Então, exercícios ergonômicos, que chamam, não é? Exercícios ergonômicos. Perfeito. Exercícios ergonômicos,
Existem tantas dicas hoje para se fazer exercício em casa, para a pessoa que não pode sair. Às vezes a pessoa, ela, apesar de ter passado pelo Covid, apesar de ter vontade de voltar a viver, ela ainda tem esse, como a gente falou no início, esse sentimento de perda, de luto mesmo, pelo corpo que ela tinha antes, que era responsivo, e de repente, quando sai do hospital, ela pensa, meu Deus, meu corpo não responde mais aquilo que eu quero. Então, para esse início, quando ela ainda não está afim de enfrentar o pessoal da academia, quando ela está muito tímida, quando ela está meio baqueada afetivamente, emocionalmente, os exercícios feitos em casa vão fazer também essa diferença, vão criar essa musculatura básica para ela voltar a ter essa capacidade de síntese de energia. Correto? Corretíssimo, perfeito. E além disso, eu acho que a receita mais completa ainda é procurar ajuda no sentido profissional do educador físico, né? Procurar, quando se sentir mais forte, mais disposta também, procurar ajuda para os outros campos, né? Então, psicológico, principalmente, né, professor? Nossa, psicológico ajuda demais, meu Deus. Tem que, na realidade, se possível, paralelamente a um profissional de educação física, um psicólogo. Sim, sim, exatamente. Então, e daí, eu não sei, eu acho que você faz parte, né, do nosso time aqui, tem o projeto de extensão do ambulatório pós-Covid, que eu acho que você está fazendo parte, não é? Aqui da faculdade, com o curso de Educação Física, o curso de Psicologia e o curso de Fono, para atender justamente esse pessoal do pós-Covid, dando essas dicas aí muito importantes e estimulando o pessoal a fazer justamente isso aí que você trouxe para nós. Perfeito, professor. Eu só gostaria de complementar só brevemente, rapidinho, que assim, nós falamos, né, sobre a fisiologia, sobre a psicologia, nós interrelacionamos muito bem, né, com a maestria do professor, que complementou perfeitamente ali, o professor falou em casa, nossa, perfeito. Porque tem tudo a ver, porque antes de ir para a academia, ele precisa, vamos dizer assim, criar essa motivação para ir para a academia, né? E nada mais do que isso, porque assim, o que faz com que nós tenhamos nessa motivação é justamente a memória, a lembrança de, vamos dizer assim, uma certa resiliência, um certo foco em algo específico, que seria essa atividade física em casa. Ele vai com confiança para a academia. Perfeito o que o professor falou. Até e daí, porque em relação... existe memória muscular, não é, Luiz? Existe também. É isso aí. Não é, tipo, que nem a memória muscular, sim, mas na realidade um refinamento, que nem eu falei para o professor, o indivíduo é mais capaz de ser o que ele já foi, por conta dessa memória que o professor falou. Perfeito. Legal. Luiz, agradeço muito você por ter se disposto a vir aqui nessa live com a gente. Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim e para o pessoal que assistiu. Realmente a tua fala trouxe muitas reflexões do quanto a gente precisa lembrar que a saúde mental depende em muito da saúde física, e que se não cuidar do corpo, a saúde mental não vai conseguir se manter. Quer dizer, um é consequência do outro. Então agradeço muito pela tua ajuda, pela tua boa vontade de vir aqui conversar com a gente sobre essas dicas, e, enfim, convido o pessoal que está assistindo também para prestigiar o nosso curso de Educação Física, os profissionais que estão se formando ali, e o projeto de extensão, que é para pessoas que passaram pelo Covid, o projeto do ambulatório pós-Covid. Luiz, muito obrigado mais uma vez. Professor, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, professor. Eu realmente fico muito agradecido pelo professor confiar em mim, principalmente para estar falando com diversas pessoas, por estar, né, por o professor me dar essa oportunidade. Realmente o professor me proporcionou um momento excepcional, que para mim não tem coisa mais gratificante do que estar falando com pessoas que estão interessadas no que a gente está falando. Eu agradeço muito, professor. Muito obrigado pela oportunidade e pela confiança. Muito obrigado. Imagina, eu acho que você é um rapaz estudioso, um rapaz que tem trazido aqui muito orgulho para todos os professores da faculdade aqui. Tá certo? Continue assim, continue firme. Pode deixar, professor. Beleza. Grande abraço. Abraço. Até mais. Boa noite para todo mundo.